Bom dia, moçada. Então, dando continuidade ao nosso curso de caprinocultura, hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição de caprinos. E nutrição de caprinos é um tema muito bacana, porque nós temos muitas peculiaridades envolvidas acerca da nutrição desses animais, né? Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente ruminante é tudo igual, né? Vaca, ovelha, cabra, camelo, né? Girafa, é tudo a mesma coisa, tudo come o mesmo tipo de alimento, mesmo processamento bioquímico, mesma funcionalidade ruminal. Sabendo um, sabe tudo. Negativo, né? Então, caprinos tem algumas coisas diferentes. Por que não? Caprino é o cara mais diferente de todos, porque a nutrição seria igual, né? Então, eles têm algumas peculiaridades também que vale a pena a gente chamar a atenção. E uma das coisas mais diferentes que o caprino vai ter vai ser ligado ao comportamento ingestivo, né? Então, ele vai ter preferências diferentes das outras espécies. Eu coloquei aqui uma introdução, só para a gente relembrar algumas coisas, falando um pouco sobre o histórico da exploração de caprinos. Então, antigamente, a gente criava caprinos só para exploração e consumo próprio, né, nas regiões menos desenvolvidas, que a gente já viu. Mas hoje em dia existe uma criação comercial muito forte em algumas regiões do mundo e em algumas regiões do Brasil, né, em algumas regiões mais forte que outras, mas a caprinocultura vem ganhando destaque. E grande parte disso se deu pelo aumento das pesquisas e do conhecimento que foi gerado e desenvolvido e descoberto acerca de algumas dessas peculiaridades dessa espécie, né? Então, antigamente a gente criava os caprinos como se eles fossem ovinos, e isso atrasava muito o sistema de produção e levava a alguns erros. Então, a partir do momento que a gente se especializa, torna aquilo tudo mais adequado para o animal, a gente vai conseguir ter melhores resultados, né? No rebanho, a gente já sabe que eles têm a maior porcentagem dos animais no Nordeste, mas isso não torna o rebanho do Sudeste menos importante. Então, nós já vimos nas outras aulas que, mesmo que o Sudeste e o Sul tenham uma quantidade muito menor de animais, eles representam quase 25% do total daquilo que é produzido com caprinos no Brasil, né? Então, é um rebanho, apesar de pequeno, muito produtivo. E isso faz com que seja uma fatia muito interessante de ser explorada, né? Então, nós temos que tomar atenção a esses animais e ter tecnologia e informação suficiente para que esses animais possam produzir da melhor maneira possível. E quando a gente tem uma pirâmide, quando a gente pensa do que depende a caprinocultura, a gente sempre pensa em sanidade, nutrição, genética, reprodução, para só depois a gente pensar na produção. Então, a gente tem que ter todas as outras etapas muito bem desenvolvidas, né? Então, a sanidade tem que estar boa, a nutrição tem que estar adequada, a gente tem que ter um melhoramento genético dentro da nossa propriedade, trabalhar com animais de alto valor genético, a gente tem que saber trabalhar muito bem a reprodução, para que depois a gente venha colher os benefícios, pensando aí no número de cabritos, na quantidade de quilos de cabrito desmamado por fêmea, número de animais comercializados para carne, né? Então, tudo isso é uma consequência. Então, a gente precisa ter uma boa nutrição estruturada. E nós sabemos, por extrapolação das outras espécies animais, que o custo com a nutrição ele é muito alto dentro da propriedade, né? Então, diferentemente das instalações, que ocupam um custo muito menor dentro daquilo que é o sistema produtivo, a alimentação pode chegar até 70% do custo de produção. Então, eu saber escolher bem os alimentos que eu vou utilizar, saber substituir os alimentos para que eu possa utilizar substitutos equivalentes, mas de menor custo no mercado, né? Então, são opções bastante interessantes. E isso é uma das vantagens de trabalhar com ruminante, né? Então, diferente do suíno e das aves, que demandam bastante alimento, milho e soja, que são, de certa forma, alimentos que competem com a alimentação humana, né? Então, são animais que competem com a alimentação humana, porque milho e soja também são ingredientes utilizados na alimentação humana. Os ruminantes não dependem desse tipo de alimento mais nobre, né? A gente pode utilizar com eles alimentos que não têm, assim,
tanto interesse para a alimentação humana. Então, a gente tem fenos, a gente tem outros alimentos menos ricos, digamos assim, né? Então, sorgo a gente pode utilizar para substituir o milho, e o ser humano dificilmente come sorgo. Algumas regiões do mundo só que a gente consome sorgo, né? E assim por diante. Triticale ao invés de trigo, uma série de outros substitutos que podem ser utilizados. E além do uso das gramíneas, que é um dos alimentos de menor valor e que podem ser utilizados sem nenhum problema na alimentação dos ruminantes, né? Relembrando para vocês, então, alguns hábitos dos caprinos que vão ser importantes para nós quando a gente falar de nutrição. Então, o caprino pertence à espécie Capra hircus, eles são super rústicos, super resistentes e têm um hábito alimentar seletivo. O fato deles serem super rústicos e super resistentes não querem dizer para a gente que eles não são animais exigentes nutricionalmente. Muito pelo contrário, a exigência nutricional do caprino é altíssima. A questão é que quando ele está solto na natureza, quando ele está solto em regiões hostis, ele consegue suprir a demanda nutricional elevada que ele tem, ingerindo diferentes tipos de alimentos que os outros animais não conseguem. Então, eles vão ter preferência por vegetação arbustiva, brotos de leguminosa, pastagem de boa qualidade. Então, você consegue perceber que ele seleciona tanto o alimento que ele está comendo, que ele não come alimentos de baixo valor nutricional. Mesmo em regiões hostis, onde não há tanto alimento disponível, ele consegue buscar no topo da árvore o brotinho da folha que está nascendo. E aquele brotinho da folha tem um valor nutricional muito mais elevado que o restante das folhas que estão lá disponíveis, né? Então, ele consegue suprir a necessidade dele buscando uma fonte de alimento altamente concentrada. Recusam alimentos fermentados e sujos. Então, não é porque eles aceitam uma gama maior de alimentos que eles comem porcaria. Muito pelo contrário, eles não comem. Eles são extremamente exigentes e chatos, digamos assim, né? Então, quando você submete um caprino ao coxo, você tem que estar muito bem preparado a isso. E a mudança de alimentação no caprino sempre deve ser gradual, né? Por causa de problemas de fermentação ruminal. Relembrando, o trato gastrointestinal é composto por boca, lábios, dentes, línguas, glândulas salivares, faringe, esôfago e estômago. Da mesma forma que os outros ruminantes, nós vamos ter retículo, omaso, abomaso e rumen, né? Que vão efetuar todos os nossos as reações metabólicas e de degradação que nós estamos acostumados a ver, com algumas alterações, com algumas diferenças, tudo bem? E a absorção, intestino delgado, duodeno, jejunum e ilho, intestino grosso, seco, cólon e reto, assim como nós estamos acostumados a ver nos demais ruminantes. Eu coloquei aqui para vocês essa tabela que ela fala sobre os diferentes tipos de ruminantes. Eu já falei isso aqui para vocês em alguma aula, mas sem mostrar a tabela. Então, nós temos 3 tipos principais de ruminantes. Os ruminantes que podem ser tidos como comedores de forragem, que vão estar aqui à minha direita. Então, eles estão aqui, ó, grass rugage eaters. Então, eles são os comedores de gramínea. Quem está ali desenhado? A vaca, a ovelha, o muflon, que é um ancestral do caprino, né? E alguns outros bovinos. Metade do corpo do bisão também está nessa imagem. Então, quem são esses animais? Observem vocês que todos eles estão pastejando com a cabeça baixa. Então, é um hábito de consumo dessa espécie, pastejo com a cabeça próxima ao solo. Então, eles vão ter preferências por vegetação, por alimentos rasteiros, tá? São animais, observem o desenho do rumen agora, que tem uma capacidade ruminal bastante grande, porque ele não seleciona tão bem aquilo que ele vai ingerir. Então, vamos pensar no bovino. Ele não seleciona tão bem o que ele está comendo, então ele tem que comer um volume muito grande para ele conseguir atender a demanda nutricional dele, já que aquilo que ele está comendo não tem uma composição muito alta em nutrientes. Quando ele enche a pança, ele tem que deitar para descansar. Né? Então, ele tem que deitar para deixar os micro-organismos ruminais fazerem a digestão e degradarem toda aquela fibra que ele ingeriu, porque ele não selecionou muito bem o que ele ia comer. Então, são animais que a gente pode dizer que eles mais evoluídos, porque eles não são presa,
Então, eles evoluíram de presa para um momento em que eles são domésticos, né, digamos assim. E eles podem se dar ao luxo de deitar na sombra e ruminar tranquilamente. No extremo oposto, a gente vai ter lá os concentrate selectors. Então, são os selecionadores de concentrado. Quem que está lá desenhado? Né? O alce e alguns cervos, digamos assim, uns veados, né? São animais que têm o hábito de pastejo com a cabeça alta. Então, o que isso significa? Significa que ele vai ter preferência de consumo por alimentos de maior valor nutricional. Então, ele não vai comer qualquer coisa que está no chão. Ele vai selecionar as partes mais nutritivas dos alimentos. Brotos, folhas, sementes, né? E ele acaba ingerindo menor quantidade de alimento, porque o que ele está ingerindo tem um maior valor nutricional. Em função disso, o tamanho do rumen é menor. E como ele ingere menos fibra, a taxa de passagem desse alimento também é mais rápida. Então, ele precisa de menos tempo para degradar esse alimento, porque ele já está ingerindo um alimento de maior valor nutricional. Tudo bem? E aí, a gente pode dizer que esses animais, na cadeia evolutiva, eles são animais que são presa. Então, por que o veado ele não pode encher a pança e descansar embaixo da árvore? Porque a qualquer momento, ele pode ser atacado por um leão, por exemplo. Né? Então, vamos dizer aí que esse veado seja um antílope, né? Então, ele precisa correr, ele precisa estar apto a fugir. E se ele precisa correr a qualquer momento, ele não pode estar pesado. Então, ele tem que comer menos alimento de maior valor nutritivo, fracionado em mais vezes por dia, diferente do que era lá o nosso bovino comedor de gramínea, certo? E a gente tem os tipos intermediários que estão no meio. Então, eu tenho a cabra ibex, eu tenho a cabra chamois, eu tenho alguns outros tipos de antílopes maiores, eu tenho a cabra, né? Então, vejam só vocês que interessante. O ovino está lá no comedores de gramínea e o caprino está no tipo intermediário. O que quer dizer isso para a gente? Quer dizer que o caprino tem o hábito de pastejo com a cabeça alta, quer dizer que ele vai ingerir alimentos de melhor valor nutricional, ele vai selecionar melhor aquilo que ele come, a capacidade ruminal dele é menor, a taxa de passagem dele é maior, a velocidade do metabolismo é mais acelerada. Então, um caprino, ele come muito mais, se a gente for pensar em porcentagem de peso vivo, do que os outros animais que a gente está acostumado. Então, se eu posso perguntar para vocês assim, quanto come uma vaca por dia? Aí tem aquela frase que a gente ouve, que eu não concordo muito, mas é padrão. 2,5% do peso vivo. Ok. Um caprino vai chegar a consumir até 6% do seu peso vivo. Ok? Então, ele tem uma taxa metabólica muito maior. E em função dessa variação que ele tem de adaptação, digamos assim, de hábito de consumo, vai sofrer alteração também o tamanho do rumen, o funcionamento do rumen, o tipo de micro-organismo que vai estar lá dentro e coisas relacionadas à ingestão do alimento. Então, por exemplo, o músculo de mastigação, masseter, é mais desenvolvido em animais que ingerem alimentos mais fibrosos, que tem que mastigar mais. Então, é maior nos comedores de gramínea do que nos selecionadores de concentrado. As glândulas salivares são mais presentes nos comedores de gramínea, porque eles têm que produzir mais saliva para ajudar a mastigação daquele bolo e a deglutição daquele bolo. Então, eles produzem muito mais bicarbonato e tamponam muito mais o rumen, porque eles estão produzindo mais saliva, do que os colecionadores de concentrado, certo? Então, são diferenças anatômicas e fisiológicas que a gente vai começar a perceber entre esses diferentes tipos de ruminantes, cada um adaptado à sua realidade, àquilo que é o seu hábito, ok? Então, fatores que explicam a capacidade de adaptação do caprino. Afinidade com a flora arbustiva, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai aceitar uma gama muito grande de alimentos da natureza, né? Então, ele tem uma flora arbustiva que ele aceita muito grande.
Aptidão em escolher as partes mais nutritivas dos vegetais disponíveis. Eu tenho um vídeo, talvez eu consiga colocar para vocês depois, que é um pastejo rotacionado com caprinos de capim, eu acho que era Tanzânia, lá em Jaboticabal, onde eu fiz o doutorado. E aí, a gente conseguiu filmar os caprinos, quando a gente soltou eles para pastagem, o pasto ele já tinha sido pastejado e ele já estava rebrotando. Então, a gente conseguia ouvir o caprino, ele ia pastejar, ele pegava a folha que estava brotando e ele puxava ela de dentro da bainha. Então, fazia aquele barulhinho que a gente ouve quando a gente puxa uma folha e ela sai com aquela parte molinha do caule. A gente escutava só esses barulhinhos assim, a cabra puxando só o broto. Ela não comia a bainha, ela não comia a folha velha que estava em volta, ela comia só o broto. Então ela tinha aquela habilidade de puxar a folha que estava nascendo de dentro da bainha. Então ela consegue fazer uma seleção que outros animais não conseguem. Capacidade de ingestão superior aos outros ruminantes, capacidade de melhor digerir a celulose da dieta, até porque ela não vai ingerir tanta celulose, né? Então, com relação ao comportamento alimentar, a própria palavra capra significa capricho do latim, né? Então, isso mostra o capricho que ela tem na hora de selecionar os alimentos. Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês um estudo da Alemanha, de 559 espécies vegetais oferecidas à cabra, a cabra aceitou 456. Então, significa que ela consegue aceitar muitos alimentos. Mas significa que ela come qualquer coisa? Significa que ela come qualquer porcaria que você colocar no coxo para ela? Não, negativo, ela não come, tá? Ela vai ser muito seletiva, ela vai comer aquilo que é interessante para ela consumir. Isso torna-se um problema dependendo da situação, quando esses animais estão submetidos ao coxo, né? Sem a possibilidade de selecionar o seu próprio alimento. O que eu ia falar? Tinha outra coisa que eu ia falar sobre isso, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, lembrei. A aceitabilidade do alimento no caprino, então no bovino, nos comedores de gramínea, a aceitabilidade do alimento está muito relacionada à palatabilidade. Então, como eles têm bastante glândulas salivares, bastante papilas gustativas, eles reconhecem o alimento primariamente para ingestão por função da gustação. O caprino é diferente. O caprino seleciona primariamente o alimento pelo olfato. Então, ele tem menos papilas gustativas. Então, ele tolera alguns sabores que as outras espécies não toleram. Então, por exemplo, o salgado, o ácido, o amargo. Por isso ela come casca, por isso ela come raízes, por isso ela come coisas que são de paladar não tão agradável, né? Mas ela aceita porque são alimentos que têm um valor nutricional elevado. Tudo bem? Então, a seleção primária do alimento no caprino é pelo olfato e não pela gustação. Características dos caprinos. Então, eles vão ter preferências por alimentos de folha larga, ração variada, são muito seletivos, os lábios são super móveis, então permite que eles consigam selecionar o alimento de uma forma que vocês não vão nem acreditar que ele está conseguindo. Ingerem alimento na posição bipedal, maior taxa de passagem, porque eles estão ingerindo alimento com maior valor nutritivo e menor porcentagem de fibra, então esse alimento vai ter uma passagem muito mais rápida. Maior reciclagem de nitrogênio, maior capacidade de detoxificação, maior taxa metabólica que os bovinos. Então, tudo isso graças às alterações que a gente vai ter no comportamento alimentar, né? Bom, aqui eu tenho uma imagem do rumen, como nós estamos acostumados a ver, com as suas divisões convencionais, assim como seria em qualquer outro ruminante. Da mesma forma que nos outros ruminantes nós temos o desenvolvimento ruminal em função daquilo que o animal ingere, isso também vai acontecer no caprino. Então, se eu quero que esse animal seja um animal com maior capacidade de rumen, eu preciso oferecer para ele, desde a recria, um alimento mais fibroso, né? Então, essa é a função do creep feeding com animais jovens, né? Então, quando eu ofereço para ele um alimento sólido mais fibroso, eu vou ter um maior desenvolvimento da capacidade do trato gastrointestinal.
Quando eu ofereço para ele um alimento mais concentrado, eu vou ter um desenvolvimento desse rumen em quantidade de papilas ruminais. Então, ele vai se tornar mais apto a absorver melhor os ácidos graxos voláteis que vão estar sendo formados. Então, depende do meu objetivo, o tipo de alimento que eu vou fornecer para esses animais quando eles estiverem iniciando no desenvolvimento ruminal, né, na primeira idade lá. Os caprinos, eles já podem ter acesso à alimentação sólida no 8º dia de vida. Então, é muito comum. Eles vão tomar o aleitamento exclusivo apenas até o 7º dia, e no 8º dia eu já vou colocar para eles uma alimentação sólida. Não quer dizer que ele vai consumir em grande quantidade esse alimento sólido, mas ele já começa a demonstrar interesse pelo alimento sólido, então ele mordisca o alimento. Se ele estiver na presença da mãe, ele vê a mãe se alimentando e ele vai lá ver o que é que está rolando, ele quer saber o que ela está comendo. E ele acaba ingerindo também um pouco desse alimento, que ajuda no desenvolvimento e na formação do rumen, né? Então, a gente sabe que isso vai ser importante para o desenvolvimento ruminal desse animal, e a gente pode também manipular isso em função do nosso interesse. Então, se esse animal vai ser um animal que ele vai ser terminado em confinamento, ele vai passar a vida toda dele em confinamento, e eu quero que ele chegue mais rápido no abate, então esse animal, ele vai ter acesso a uma alimentação mais concentrada desde esse primeiro momento, no creep feeding, ok? Outra coisa que eu precisava falar para vocês era sobre a alimentação das crias. Nós vamos falar mais para frente, né, também. Mas, assim como os outros ruminantes, existe a formação da goteira esofágica. Então, quando eu for promover o aleitamento desses cabritos de forma artificial, eu tenho que tomar atenção para que a goteira esofágica seja fechada adequadamente. Então, estimular a sucção, né, talvez colocar leitadores mais altos, né, mamadeiras mais altas, para que esses animais consigam realizar a função adequadamente, e não para que a gente não tenha nenhum problema de manejo. Então, os caprinos, eles apresentam os pré-estômagos afuncionais quando eles nascem, representando 39% do total do estômago. Então, é exatamente isso que nós falamos, né? Então, ele vai se desenvolver com o passar e o desenvolvimento da alimentação. E aqui as papilas ruminais, como eu falei para vocês. Então, se eu quero colocar uma alimentação mais concentrada para esses animais, eu vou ter um melhor desenvolvimento e formação do número de papilas ruminais, que vão estar mais aptas à absorção dos ácidos graxos voláteis. A população microbiana que vai compor o rumen vai ser semelhante à dos bovinos, né? Então, a gente vai ter bactérias, protozoários e fungos, né? E isso também vai estar diretamente relacionado àquilo que o animal está consumindo, né? Podendo ser manipulado e alterado dependendo da situação. Então, as bactérias que degradam carboidrato estrutural vão produzir açúcar, amônia e ácidos graxos de cadeia ramificada. E as bactérias que degradam carboidratos não estruturais, a amônia, aminoácidos, açúcares e ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada. Então, a gente tem aí a presença dos aminoácidos, que vai ser um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados nas outras espécies. Da mesma forma que nos outros ruminantes, a gente vai ter uma sinergia muito grande entre o hospedeiro, entre o caprino e os micro-organismos que colonizam o seu rumen, né? Então, eles vão estar fortemente aderidos à parede ruminal, associados às partículas do rumen, livres no fluido ruminal, né? E isso vai ser importante para a correta degradação dos alimentos e aproveitamento dos nutrientes pelo caprino. E se a gente pensar que ele tem uma taxa de passagem mais acelerada, então esses micro-organismos que estão livres no fluido ruminal, eles vão ser mais rapidamente aproveitados como proteína microbiana dentro daquilo que é o metabolismo esperado dos caprinos, ok? Bom, como nós sabemos, o meio ruminal ele é controlado em função daquilo que o animal está se alimentando. Então, o tipo e a quantidade de alimento ingerido vão influenciar diretamente no pH do rumen, né? E na velocidade de trânsito ruminal, na taxa de aproveitamento dos alimentos, né? Então, tudo isso é influência daquilo que o animal ingere. Os pilares de sustentação ruminais no caprino, eles são bastante fortes, então há uma mistura constante da alimentação do bolo alimentar com o líquido ruminal dentro do rumen em função dessas contrações ruminais por causa dos pilares.
A salivação e a ruminação, elas tendem a ser um pouco diferentes, já que eles ingerem alimentos de melhor valor nutritivo, eles vão produzir menos saliva e vão tamponar menos o rumen, então o pH do rumen tende a ser um pouco mais ácido, né? Característica de animais que consomem alimentos mais concentrados. Absorção dos nutrientes através do rumen e passagem de material para o trato digestivo para ser absorvido em nível intestinal. Temperatura ideal 39 a 40 graus, né, como a maioria dos ruminantes. A osmolaridade esperada no caprino é por volta de 280 miliosmóis. Acima disso, a gente pode ter uma inibição da digestão da fibra, né, que vai influir diretamente sobre o metabolismo microbiano e atrapalhar a fermentação. A mesma pressão osmótica no sangue, né? Então não é esperado grandes alterações. O pH vai estar variando entre 5,5 a 7,2, mas vai ser diretamente influenciado pelo tipo de alimento. Então esse valor ele tende a se alterar durante o dia e de acordo com o número de refeições que você coloca para esse animal durante o dia. Então a gente aprende que quanto mais eu porciono a alimentação durante o dia, quanto mais refeições eu ofereço para esse animal durante o dia, menor vai ser essa oscilação de pH ruminal durante o dia. Se ele se alimentasse uma única vez, no período da manhã, por exemplo, e eu ia ter uma queda do pH nesse período, logo após a alimentação, devido à produção dos ácidos graxos voláteis, e depois com a absorção desses ácidos graxos voláteis no decorrer do dia, o pH ia voltar a subir. Então, eu teria uma diferença muito grande entre o menor pH e o maior pH, porque houve uma distância muito grande entre uma refeição e outra. A partir do momento que eu ofereço mais vezes a alimentação para esse animal, eu vou ter picos de queda de pH após a alimentação menores, e menos tempo para que esses ácidos graxos voláteis sejam absorvidos. Então, ele vai começar a ser absorvido, já tem outra alimentação, o pH cai de novo. Aí ele começa a ser absorvido, já tem outra alimentação, esse pH cai de novo. Então, a variação entre o menor pH e o maior pH acaba sendo menor. E essa menor oscilação de pH dentro do rumen é interessante, porque eu mantenho constante os micro-organismos dentro da minha flora ruminal, né? Quando eu tenho picos muito distantes um do outro, eu tenho variações de pH que às vezes atrapalham o desenvolvimento dos micro-organismos. O micro-organismo que ele é capaz de sobreviver nesse pH é diferente do micro-organismo que é capaz de sobreviver nesse pH aqui, né? Quando eu tenho uma variação menor, essa faixa de sobrevivência, ela é comum aos micro-organismos, né? Então, eu mantenho a minha flora ruminal mais estabelecida, digamos assim, né? Muito bem. A fermentação do rumen é o resultado das atividades físicas e microbiológicas, as quais convertem os componentes da dieta em. Então, o alimento vai ser ingerido, vai cair no rumen e o que vai ser produzido lá dentro? Então, nós já sabemos que esses alimentos eles vão ser hidrolisados, eles vão ser separados em compostos menores, vai haver produção de ácidos graxos voláteis, vai haver proteína microbiana, vai haver vitaminas do complexo B e vão ser produzidos gases em decorrência dessa fermentação. Então, metano e dióxido de carbono, que depois vão ser eructados, né? Bom, aqui eu tenho uma foto de microscopia eletrônica, só mostrando para vocês aí a colonização da fibra pelos micro-organismos, né? Então, esses pontinhos aí são os micro-organismos aderidos à fibra. Fatores que vão afetar a digestão no rumen. Bom, então a gente sabe que uma das coisas que principalmente afetam a degradação desses nutrientes no rumen é o tamanho da partícula, né? Então, quando eu tenho alimentos mais processados ou menos processados, eles vão ter uma velocidade de colonização diferente. Então, a taxa de colonização, a taxa de degradação desse ingrediente ou desse nutriente pode ser diferente, principalmente em função do tamanho de partícula, certo? Então, tratamentos químicos também podem alterar, condição ruminal alterada, então, o tipo de bactéria e o tratamento estabelecido. Então, se eu tenho
um animal que está habituado a comer pastagens e por algum motivo eu coloco uma quantidade maior de concentrados na dieta, o tipo de micro-organismo ruminal que está lá dentro não é apto a digerir aquele alimento, né? Então a colonização pode demorar um pouco até que esse líquido ruminal se adeque ao alimento que está sendo recebido. E dependendo da quantidade, ou se for uma mudança drástica, isso pode trazer problemas, né? Não só atrasos, mas problemas digestivos que podem levar a um quadro de acidose e levar esse animal a óbito, né? E o processamento do alimento também é importante porque aumenta a superfície aí para a colonização dos micro-organismos e a degradação. Quando a gente fala de ruminantes, a gente fala que existe um tamanho de partícula mínimo que eu possa trabalhar para que haja essa estimulação, né? Para que haja para que eu possa tornar ativa essa capacidade de tamponar o rumen, né? De mastigação para estimular a produção de saliva, para tamponar o rumen, para que a gente tenha menos problemas de acidose, né? Então, existe um tamanho de partícula mínimo que eu tenho que utilizar. E qualquer mudança de alimentação, ela tem que ser feita de forma gradual, para que esses problemas venham a ser minimizados, né? Para que a gente possa otimizar aquilo que acontece dentro do rumen. Então, a função do nutricionista animal é otimizar aquilo que acontece dentro do rumen, tornar a produção de proteína microbiana mais eficiente, a produção de ácidos graxos voláteis maior, porque é a partir desses nutrientes que no metabolismo dos ruminantes eles vão ter acesso à energia que eles vão precisar para a produção de tecidos, deposição muscular, produção de leite, deposição de gordura, né? Então a gente precisa otimizar as funções ruminais. E aí, como nós falamos, devido a diferenças de seleção do alimento, diferenças de comportamento ingestivo, diferenças da qualidade do alimento ingerido, a taxa de passagem vai ser bem diferente nos caprinos. Então, eles vão ter uma velocidade de passagem, uma taxa de desaparecimento muito maior quando comparados aos outros ruminantes. Quais são os mecanismos que vão controlar o consumo de alimento nos caprinos? Então, a gente tem mecanismos fisiológicos, mecanismos físicos, ingestão de água e mecanismos neuroreguladores, digamos assim, hormonais e neuroreguladores. São 4 mecanismos que podem ajudar a controlar o consumo. Mecanismos físicos, vamos começar pelos mecanismos físicos. Então, aqueles animais que vão ingerir um alimento de baixo valor nutritivo, o que vai dizer para ele se ele vai ter que comer mais ou não, é se ele atingiu o limite físico de ingestão. Então, ele vai ter mecanorreceptores nas paredes ruminais que vão dizer para ele, olha, apesar de você não ter atingido a demanda nutricional que a gente precisa, você vai ter que parar de comer porque a gente atingiu a nossa capacidade física de distensão ruminal. Então, lembra... para você aceitar a Emily, ela tá pedindo lá no grupo. Fazendo favor. Deixa eu ver. Muito bem. Bom, então falando dos mecanismos físicos novamente, né? Então, quando eu tenho uma dieta de baixo valor nutricional, esse animal vai ter um limite físico de ingestão. Ele vai parar de comer quando os mecanorreceptores do rumen sinalizarem para ele que ele já atingiu o volume que ele tinha, ele não tem mais como expandir as paredes ruminais, né? Então, lembra que a capacidade de ingestão do caprino em volume é menor. Então, ele vai atingir essa necessidade física mais rápido do que os bovinos, por exemplo, que vai ter uma capacidade ruminal muito maior. Os mecanismos fisiológicos vai ser exatamente o contrário. Então, ele vai ter acesso a uma alimentação de alto valor energético, de alto valor proteico, e ele vai ingerir esse alimento vai cair no rumen, ele vai ser degradado muito rapidamente, e ele vai ter níveis adequados de ácidos graxos voláteis circulando no organismo, e isso vai sinalizar para ele que, opa, você já atingiu as suas demandas nutricionais, você pode parar de comer. Né? Então, são mecanismos fisiológicos. É mais ou menos o que aconteceria com a gente se a gente tivesse comido muito carboidrato, por exemplo.
né? Então, o nosso organismo, ele sinaliza, olha, meu filho, você já comeu muito açúcar, para de comer, né? Normalmente, as pessoas não ouvem muito o que o organismo diz, mas isso deveria ser o que aconteceria. E com relação à ingestão de água. Então, a ingestão de água também estimula o consumo. Então, sempre que eu tenho animais muito produtivos, eu tenho que ter água disponível sempre, né? Principalmente para cabras leiteiras. Então, esses animais demandam uma quantidade de água muito alta no metabolismo. Quando eu tenho baixa quantidade de água disponível, esses animais também podem limitar a ingestão de alimento por falta de água. E mecanismos neurofisiológicos que vão controlar essa alimentação também. Então, por exemplo, eu posso ter uma lesão em alguma parte do sistema nervoso que vai lesionar, que vai impedir a produção de leptina, e esse animal não vai ter um controle adequado de ingestão de alimento por uma falta de algum neuroreceptor, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem menos comum. Então, o que a gente mais vai estar acostumado a ver são os fatores físicos, os fatores nutricionais e a presença de água. Então, o caprino, ele vai selecionar muito alimento, escolhendo as partes mais nutritivas em relação ao restante, né? Então, muitos trabalhos apontam o caprino como possuindo uma grande capacidade digestiva, devido à maior atividade microbiana do rumen, em razão da menor ingestão de água pelo caprino, o que causaria menor diluição do fluido ruminal, resultando em uma maior taxa de fermentação. O que acontece com o metabolismo da água no caprino? Então, o caprino, ele é mais adaptado para melhor aproveitamento da água no organismo. Então, ele perde menos água do que os outros animais. Se a gente for comparar as fezes do caprino com as fezes do bovino, por exemplo, as fezes do bovino é uma fezes muito mais úmida, né? Então, ele está jogando muito mais água fora do que o caprino. As síbalas, que são aquelas bolinhas das fezes do caprino, elas se formam devido à motilidade do trato gastrointestinal, devido à motilidade do intestino. E o bolo vai girando, 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 para dar oportunidade de que toda a água seja absorvida em nível intestinal antes dessas fezes serem eliminadas, né? Então, por isso dá a ela um formato de bolinha, né? E são fezes secas. A gente vai ver fezes úmidas nesses animais em ocasiões específicas, quando eles estiverem submetidos a uma alimentação muito rica em concentrado, então a gente vai ter umas fezes mais pastosas, mas não é o comum da espécie. Da mesma forma, a urina do caprino ela é muito mais concentrada. Então, mesmo que haja pouca água disponível em algumas ocasiões, o caprino consegue tornar essa água muito mais bem aproveitada dentro do organismo, quando comparado às outras espécies. Bom, aí eu coloquei aqui que é uma parte importante daquilo que a gente precisa relembrar de nutrição, o metabolismo, né? Então, o que acontece com os carboidratos, com os lipídios, com as proteínas e com as vitaminas depois da ingestão de alimento, quando elas caem no rumen? O que vai acontecer com o carboidrato quando ele cai no rumen? O que vai acontecer se for um amido ou se for uma celulose? Quais são as rotas metabólicas que vão acontecer? E aí vai formar ácido graxo volátil. Esse ácido graxo volátil que vai ser formado, ele vai para onde na rota metabólica do caprino? Será que ele vai seguir a mesma rota metabólica que ele seguiria se fosse no bovino? Então, além da gente relembrar, eu preciso que vocês estudem um pouco sobre esse metabolismo e tentem encontrar diferenças. Então, essa tarefa, ela vai ser para vocês um substituto da sabatina da semana que vem. Tendo em vista que na semana que vem nós não vamos ter sabatina, porque nós vamos ter prova, certo? Então, nós vamos ter 2 atividades, porque eu não posso perder um dia de sabatina, eu preciso juntar 10 no final do curso. Então, eu quero que vocês façam esse trabalho para substituir a sabatina da semana que vem. Então, vocês vão pesquisar sobre o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, da proteína e das vitaminas, que isso vai ser para vocês muito fácil, porque vai ser apenas uma revisão, né? Porque vocês já fizeram nutrição. E eu quero que vocês, nesse estudo, se atentem ou busquem diferenças que podem acontecer nas rotas metabólicas para os caprinos, ok? Tanto na deposição de carne, quanto na deposição de leite, quanto na deposição de gordura na carne, quanto na deposição de gordura no leite.
ok? E aí vocês podem fazer tipo uma tarefinha numa folha e vocês submetem isso para mim lá no Google Classroom, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco mais especificadamente sobre algumas questões do comportamento ingestivo do caprino, certo? E vamos falar um pouco mais sobre as fases e como administrar essa nutrição dentro da propriedade, de acordo com a categoria animal. Eu vou apresentar para vocês também algumas informações sobre a exigência nutricional dos caprinos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de nutrição de caprinos é que eles não são ovinos, e que eles não são mini bovinos. Eles têm um metabolismo completamente diferente. Eles têm exigências completamente diferentes. Eles têm comportamentos de ingestão completamente diferentes e que vão fazer toda a diferença na hora do planejamento nutricional dentro da minha propriedade. Então, se a gente pensar, a vaca e a cabra vão requerer os mesmos nutrientes, vão requerer fibra na dieta, e eles são anatomicamente semelhantes, mas tem algumas diferenças que os tornam completamente diferentes. Eles vão gastar cerca de 1/3 do tempo pastejando, caminhando, buscando alimentos diferentes, têm preferência por folhas largas, são bastante seletivos, os lábios são muito móveis, o que vai permitir um pastejo muito mais seletivo do que o bovino, e isso vai fazer com que eles tenham mudanças fisiológicas, que nós já falamos, né? Então, eles são hábeis em ingerir alimento na posição bipedal, a ingestão de alimento é rápida, porque eles estão ingerindo alimentos com menos fibra, tem um comportamento cíclico, com maior atividade no início da manhã, podendo ser afetado por condições ambientais. São animais fastidiosos, então quer dizer que eles distinguem muito, eles aceitam mais alguns sabores que outros animais não aceitam, né? Doce, azedo, salgado, amargo. Então, eu me lembro quando eu era pequena, tinha um bode no sítio do meu pai, e ele comia as pimenteiras da minha avó. A minha avó ficava muito brava, porque ele comia todas as pimentas, né? Então, imagina um bode comendo uma pimenta dedo de moça. Ele nem tá sentindo o gosto, ele tá comendo pelo valor nutricional que aquilo tem. Devido ao tipo de alimento que ele está ingerindo, então ele tem um turnover maior, uma taxa de passagem maior, uma taxa de reciclagem de nitrogênio mais eficiente. Utilizam a água de forma mais eficiente. Tem maior taxa metabólica, né? Então, eles vão consumir 2 vezes mais matéria seca em porcentagem do peso vivo do que as vacas de leite. Então, grandes diferenças, né? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, a capacidade relativa de retenção em porcentagem do trato gastrointestinal. Então, a capacidade de retenção do rumen retículo é 84 para os caprinos, porcentagem do trato gastrointestinal, né? Não quer dizer que ele seja maior que o dos bovinos, não, ele é. Nós estamos comparando em relação à porcentagem do trato gastrointestinal total, ok? E o intestino dos caprinos também é maior que o dos bovinos comparativamente, que ele absorve melhor os nutrientes. Fatores que vão influenciar essa capacidade de grande aceitação da flora vegetal. Maior tolerância ao sal, ao amargo, maior digestibilidade da fibra, tolerância à mudança de dietas com alterações sazonais. Então, se a gente for pensar em regiões hostis, como lá no Nordeste, o alimento que está disponível numa época do ano é completamente diferente daquilo que está disponível em outra época do ano, né? Só que é diferente de uma condição intensiva de produção. Então, na natureza, ele não vai ter uma mudança brusca da alimentação. Isso vai ser mudado gradativamente em função das alterações do clima, né, da época do ano. E se ele está numa condição de alta produtividade, preso numa baia, essa alteração também tem que ser gradativa. Não posso propor alterações de um dia para o outro, que eu vou ter problemas. Então, a forma e a frequência que os alimentos são preparados e oferecidos para os caprinos vai afetar diretamente seu consumo. Então, de 2 a 4 refeições diárias podem ser o mais utilizado por esses animais.
Então, se eu for oferecer alimentos picados no coxo, então, capins, silagens, eles têm que ser fornecidos frescos, né? Eles têm que ser triturados imediatamente antes do seu uso. Então, qualquer alteração nesse sentido, eu vou fazer com que haja uma diminuição muito grande da aceitação por parte dos caprinos. Então, aquele capim seco que ficou no coxo, que perdeu a umidade, o caprino não vai aceitar com grande facilidade. Talvez ele coma se não houver outra possibilidade, né? Mas se ele houver a possibilidade, ele vai rejeitar com grande certeza. Lembrando também que ela vai revolver muito o alimento que está no coxo, né? Então, nós já falamos isso nas aulas de instalações. Então, como ela revolve muito o alimento em busca de porções mais digestíveis, né? Eu tenho que estar movimentando esse coxo, trazendo de volta o alimento para próximo do caprino, oferecer para ele um alimento que ele esteja mais interessado. Quando a gente trabalha com caprinos, é ideal que a gente use uma taxa de sobra um pouco maior do que a gente utilizaria para outras espécies. Então, por exemplo, se eu estou acostumada a deixar 10% de sobras para os bovinos, para o caprino eu posso deixar 15% ou 20%, porque eu dou a ele a possibilidade dele selecionar um pouco mais o alimento. Ah, professora, mas eu vou aumentar o desperdício com uma sobra que eu vou ter que jogar fora. É verdade. Então, a gente vê alguns estudos que mostram que até 20% de sobra pode ser indicado dependendo do tipo de alimento que você estiver utilizando, porque o ganho de peso que esses animais vão ter a mais devido à possibilidade de seleção compensa o valor da dieta que você está dispendiando, digamos assim, né? Então, é uma conta que você tem que fazer dentro da sua propriedade. Então, aqui, ó, conforme os animais vão comendo, vão movimentando os alimentos e afastando. Então, é necessário que você vá trazendo de volta esse alimento para próximo da baia, principalmente quando o coxo é assim no chão. Então, devem varrer os alimentos na direção dos animais, favorecendo o seu acesso e estimulando a maior ingestão. Monitoramento de sobras. Então, eu já falei isso aqui para vocês. Então, olhem aqui, essas 3 imagens é o mesmo alimento que foi fornecido para animais diferentes. Observem como a qualidade da sobra é completamente diferente de um animal para o outro. Na primeira foto de cima, eu tenho mais folhas. Na foto de baixo, eu tenho só caule. Então, quer dizer que o animal de baixo, ele é muito mais seletivo que o de cima. Ele não come os caules. Então, isso muda o valor nutricional da dieta que ele está ingerindo. Vamos supor que eu fiz um balanceamento de uma dieta perfeita para ele no NRC, testei no Cornell, ficou lindo, com 16% de proteína. E, sei lá, 60% de matéria seca. Se ele não ingeriu a matéria seca, o valor nutricional do que ele ingeriu é muito maior do que 16% de proteína. Então, isso vai me dar resultados diferentes do esperado, diferentes do planejado. O metabolismo ruminal desse animal vai ser diferente daquilo que eu planejei no programa quando eu balanceei essa dieta. Então, a avaliação das sobras é muito importante nos caprinos. Então, isso aqui precisa ser corrigido, né? Então, talvez trabalhar com um tamanho de partícula diferente para diminuir a seletividade ou alguma outra coisa, colocar um agregante que torne isso mais aceitável pelos caprinos. Então, isso tem que ser corrigido de alguma forma. A avaliação das fezes também pode ser uma característica interessante para eu avaliar a saúde ruminal dos animais, né? Então, as fezes, elas podem variar tanto das síbalas, quanto a umas fezes mais pastosas, quando a alimentação desse animal é mais rica em concentrado. Qualquer alteração desse tipo, então, se eu tenho fezes líquidas ou muito fétidas, isso não é adequado, né? Então, isso pode me mostrar alguma alteração ruminal indesejada. Quando houver a possibilidade, eu posso colocar o alimento verde para os animais numa posição mais alta. Então, nós vimos nas aulas de instalação o uso das manjedouras, né? Justamente para estimular os caprinos na busca do alimento na posição bipedal. Então, isso faz com que eles
satisfaçam, de alguma forma, o hábito da espécie, que é de pastejo mais alto, né? Bom, aí eu coloquei aqui para vocês algumas recomendações ou algumas orientações de alimentação segunda categoria. Então, quando a gente fala de aleitamento, é muito comum, no Brasil principalmente, mas no mundo inteiro de maneira geral, porque normalmente a gente associa criações de caprinos à produção de leite. E se o leite de cabra ele vai ser utilizado para comercialização ou para produção de queijo, ele não está sendo utilizado para alimentação dos cabritos, né? Então, os cabritos eles vão demandar um aleitamento artificial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse período de vida, porque o cabrito, nesse período, ele desenvolve o rumen, ele ganha peso, e esse momento é crucial para que esse animal chegue adequado ao peso de abate, se ele for ser comercializado como carne, né? Então, eu não posso negligenciar esse período do aleitamento, ele tem que ser bastante criterioso. Então, esse animal tem que ter acesso ao colostro, ele tem que ter uma alimentação dividida nos horários do dia, pelo menos 2 vezes por dia. Eu não posso pensar em aleitar um cabrito uma única vez por dia, porque ele vai ter acesso a uma quantidade de leite muito alta e depois ele vai ter diarreia, né? Então isso vai prejudicar o seu desenvolvimento. Então eu tenho que planejar muito bem esse período da cria dentro da minha propriedade. Outra questão que é importante a gente falar em caprinos é que existe uma doença que ela é uma doença viral chamada artrite encefalite caprina vírus, e que ela é muito comum no Brasil, e ela se transmite por fluidos, né? Então, ela se transmite no coito, ela se transmite na saliva, ela se transmite no leite. Então, em algumas propriedades, onde é parte da recomendação que o caprino não tenha contato com a mãe, o cabrito não vai ter contato com a mãe, para ele não se contaminar com esse vírus, eu tenho que tirar o cabrito da baia antes da cabra lambê-lo, né? Então é necessário que haja um acompanhamento do parto, e aí o cuidador vai secar o cabrito, vai utilizar papel toalha, estimular ele a ficar de pé, e ele não vai mamar o colostro na mãe, ele vai ser retirado da baia da mãe, o colostro vai ser ordenhado, o colostro vai passar por um tratamento térmico brando para eliminar o vírus, e só depois ele vai ser oferecido ao cabrito em mamadeira. E esse tratamento térmico ele tem que ser brando o suficiente para eliminar o vírus, mas não as imunoglobulinas, porque senão ele perderia a sua função de imunidade para os cabritos, né? Então é um tratamento bastante criterioso. Então é exatamente isso que está escrito aqui nesse slide. Para o aleitamento artificial. Bom, o leite ele vai ser aquecido, então, para daí ele ser oferecido para os cabritos 2 ou 3 vezes por dia. Eu posso substituir o leite de cabra por produtos mais baratos, então sucedâneo ou mesmo leite de vaca. Quando eu utilizo leite de vaca, o ideal é que esse leite ele seja diluído, porque a composição do leite é um pouco diferente em relação ao leite de cabra. Não que o leite de vaca seja mais forte, por isso eu tenho que diluir. Não, não é essa a ideia. A ideia é que os componentes do leite de vaca não são tão bem digeridos pelo cabrito. Então, se o cabrito é um animal que ele está apto a mamar o leite de cabra, que tem menos lactose, diferentes proteínas, por que ele aceitaria o leite de vaca? Né? Então, eu tenho que propor uma diluição para que o trato gastrointestinal do cabrito se adapte a esse novo alimento. E todos os equipamentos que eu vou utilizar, eles têm que ser muito bem esterilizados, lavados e limpos, para que não haja proliferação de micro-organismos que possam vir a causar problemas digestivos e diarreia nesses animais. O fornecimento do colostro, então, ele pode ser feito em mamadeira ou em calhas, né, em calhas coletivas. Então, eu já falei para vocês, existe uma diferença grande nesse sentido, porque quando eu dou o alimento individual para os animais, eu consigo controlar quanto cada um está mamando, né? Então, isso acaba sendo melhor em termos de desempenho individual do animal. Mas quando eu tenho muitos animais, isso é inviável, então eu tenho que partir para aleitadores coletivos. E a partir do 7º dia de vida, eu já vou oferecer para eles aí
uma manjedoura com alimento sólido, que pode ser feno, ou uma alimentação concentrada no CRIP. Então, um outro tipo aqui, ó, de aleitamento mais fácil, né, individual, eu consigo saber quanto cada um tá mamando. Quando eu vou desmamar os cabritos? O pico de produção de leite da cabra é com 21 dias. Então, é bem rápido, né? Então, a partir desses 21 dias, eu já posso desmamar o cabrito. Normalmente, a gente desmama com 45 dias de vida, quando eles estão em aleitamento artificial. Então, se eu tenho um sistema de produção intensivo, em que essas cabras vão ficar produzindo leite todo o tempo, e esses cabritos vão ser terminados para o abate, quanto mais rápido eu desmamar, quanto mais rápido eu terminar com a mão de obra da cria, melhor. Então, eu vou desmamar eles o quanto antes, né? Então, eles têm que ter aí pelo menos 10 quilos de peso vivo e 35 dias de idade. Então, a partir daí, eu já posso desmamá-los. E o ideal é que eles estejam consumindo ali, ó, 125 gramas de concentrado por dia, para que ele já consiga sofrer menos no momento do desmame. Normalmente, o cabrito ele vai mamar apenas 1,5 litro de leite por dia, dividido em 2 vezes, pelo menos, né? Se eu conseguir dividir isso em 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, melhor. Mas nunca exceder 1,5 litro de leite por dia. Da desmama à puberdade. Então, é uma etapa também muito importante, né? É nessa fase que os animais eles vão alcançar bastante peso, então ele vai alcançar até 70% do seu peso adulto, mais ou menos próximo do 6º, 8º mês de vida. Então, eu preciso que eles tenham um bom desenvolvimento ruminal nesse período. Então, eu preciso oferecer para eles um alimento mineral de boa qualidade, boa pastagem e concentrado para que eles possam comer de 300 a 500 gramas por animal, para que eles possam ter um bom desempenho. Adianta eu colocar num confinamento um animal que não tem genética para isso? Com certeza não, né? Então, a gente precisa de animais que tenham capacidade de ganho de peso. Não adianta eu colocar animais sem raça definida numa situação como essa. Muito bem. Aqui eu tenho alguns dados, mas nós não vamos nos prender a esses dados, não. Bom, aqui nós já vamos falar das cabras adultas, né? Então, as cabras adultas, elas vão ter 2 momentos ou 3 momentos importantes da nutrição, né? Então, a gente pode pensar inicialmente por ocasião da gestação. Então, na gestação, durante os primeiros dias da gestação, durante os primeiros momentos da gestação, não há grandes alterações na exigência nutricional das cabras, né, nesse primeiro momento. No terço final da gestação, em que é esperado que haja maior crescimento do feto, a exigência nutricional da cabra aumenta muito. Então, ela precisa de uma alimentação mais energética nesse período, tendo em vista que o volume do rumen ele vai estar diminuído, já que existe um feto lá dentro, muitas vezes 2 fetos vão estar ali pressionando, né? O útero vai estar pressionando o rumen, que vai ter seu tamanho diminuído. Então, ela não consegue ingerir mais tanto alimento como ela ingeria, ela vai diminuir a quantidade de alimento que ela ingere. Então, ela precisa ingerir um alimento de alto valor nutritivo. Então, eu preciso colocar um alimento de maior valor energético para esse animal. A correta alimentação da cabra nesse período também é importante para que o feto se desenvolva. Então, ela vai depositar tecido no cabrito, principalmente na forma de tecido adiposo marrom, que vai ser importante para garantir a sobrevivência do cabrito depois do parto. Então, a fase 1 é delicada, mais ou menos os primeiros 2 meses. Por que ela é delicada? Porque qualquer estresse que a cabra passe nesse período, ela pode reabsorver o feto. Então, todo e qualquer manejo que tem que ser feito na cabra deve ser feito antes da estação de monta. Tem que fazer casco, tem que fazer vermífugo, tem que fazer qualquer manejo antes da estação de monta. Depois que ela foi coberta, nesses primeiros 2 meses, ela não pode sofrer grandes alterações. Não vai mudar lote, não vai misturar fêmeas de outros rebanhos. Ela tem que permanecer tranquila para que esse primeiro momento da gestação se dê de forma adequada. Ok? Na segunda fase, ela vai ter uma maior exigência nutricional. Então, ela precisa de um fornecimento mais adequado.
Na fase 3, então vai se iniciar com a concepção e dura de 90 a 105 dias, então vai corresponder aí ao 3 meses e meio da gestação, o peso aumenta de 2 a 4 quilos. Importante fornecer uma mistura mineral completa, evitar mudanças de lotes e acompanhar o score corporal desse animal. Então, normalmente, quando a fêmea está no terço final da gestação, ela dispendia suas reservas para a manutenção do feto. Então, se a cabra ela está perdendo muito score corporal, isso não é adequado, né? Eu preciso que ela mantenha o score corporal, porque depois do parto eu não quero que ela esteja muito magra. Se ela estiver muito magra, ela vai demandar muito tempo para ela se recuperar e poder voltar para a próxima estação de monta. Então, isso vai atrasar o meu ciclo produtivo. Então, eu preciso acompanhar a condição corporal desse animal. Mas como é que eu acompanho, como é que eu avalio o score de condição corporal desse animal? Quando a gente for fazer alguns vídeos, eu fiz algumas gravações dos vídeos para vocês das partes práticas, a gente vai mostrar como é que isso é feito, tá? Depois do parto, então, a cabra, ela vai iniciar a produção de leite, certo? Então, ela vai ficar produzindo leite. Quanto tempo ela vai ficar produzindo leite na minha propriedade? Bom, ela pode ficar produzindo leite até 270 dias, vai depender do tipo de manejo que você vai exercer dentro da sua propriedade. Nesse período, ela vai ter que ter uma alimentação adequada com a quantidade de leite que ela está produzindo, certo? E depois, durante esse período em que ela está produzindo leite, ela vai ser introduzida novamente na reprodução, vai ser coberta, e aí, antes do parto, ela vai precisar ser seca, né? Então, eu vou ter que fazer um período de restrição alimentar para que esse leite que ela está produzindo seque completamente, para que haja um descanso da glândula mamária, para que ela possa começar a produzir um novo ciclo, certo? Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter visto esse gráfico algumas vezes, né? Então, o desenvolvimento embrionário durante a gestação. Então, a partir ali do 80º dia, né, ela já começa a ter um maior desenvolvimento do tamanho do feto. Então, isso aumenta bastante também na exigência nutricional da fêmea, principalmente nesses 60 dias finais da gestação. Com relação aos reprodutores, volumoso de boa qualidade, quando o macho não está sendo utilizado, uma ração bem balanceada. O importante para os reprodutores é que normalmente eles ficam presos todo o tempo, recebendo uma alimentação, uma dieta completa, né? Para os caprinos, é muito comum a gente ter problemas de cálculos renais, né? Então, urolitíase. E isso é evitado com ração, com uma alimentação correta. Então, eu posso fazer uma boa relação cálcio e fósforo, aquilo que a gente está acostumado a ver de 2 para 1, nas outras espécies, pode ser considerado pouco para o caprino. Então, nas criações comerciais, normalmente a gente usa 3 para 1, e a gente ainda usa alguns componentes na alimentação do macho. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um mineral específico que a gente usa na alimentação, e eu acrescento isso na dieta. Eu vou lembrar e daqui a pouco eu coloco para vocês. 30 dias antes e durante o período de cobertura, eles têm que receber um suplemento proteico, porque eles têm a sua demanda aumentada devido ao uso, né? Aí eu coloquei aqui para vocês um pouco das exigências nutricionais dos caprinos. O que é a exigência nutricional, né, moçada? Então, a exigência nutricional é a quantidade de nutriente que ele vai precisar para desempenhar adequadamente uma função. Então, ele tem exigência nutricional para mantença, então ele não vai ganhar nem perder peso, ele vai ficar como ele está. Ele tem a exigência nutricional para o ganho de peso. Então, para ele ganhar 1 quilo de peso, ele precisa de uma quantidade X de proteína, de energia e de minerais. Eu tenho a exigência para gestação. Então, para ela conseguir gerar um filhote, ela precisa de tanto de proteína, tanto de energia, tanto de minerais. Se forem 2 filhotes, a quantidade muda. Exigência nutricional para lactação. Em função da quantidade de leite que ela produz, ela vai ter uma exigência nutricional em cada um dos nutrientes. E essas exigências, elas são influenciadas por inúmeros fatores. Então, raça, sexo,
se a idade do animal, tamanho do corpo, estado fisiológico, se são animais jovens, se são animais maiores, mais velhos, né? Isso tudo altera a exigência nutricional dos animais. Então, cada animal, cada categoria, cada raça vai ter uma exigência nutricional específica. E por que eu preciso saber disso? Eu preciso saber disso porque o balanceamento da minha dieta depende da exigência nutricional da categoria que eu estou trabalhando. Então, se eu estou balanceando uma dieta para animais em confinamento da raça Boer, eu preciso saber a exigência nutricional desses animais para que eu possa oferecer na dieta tudo aquilo que eles vão precisar para desempenhar adequadamente sua função, ganhar peso e chegar no peso de abate no tempo que eu quero, né? Então, eu tenho o meu planejamento, eu vou abater eles daqui 60 dias. Então, nesses 60 dias, eles precisam chegar no peso que eu desejo. Para isso, eles precisam ter acesso aos nutrientes em quantidades adequadas, em proporções adequadas, em combinações adequadas, em velocidades de degradação adequadas e compatíveis, né? Então, tudo isso pode influenciar o meu resultado final. E onde é que eu descubro as exigências nutricionais desses animais? Então, existem inúmeros estudos hoje em dia sobre exigência nutricional desses animais, porque é, inclusive, influenciada pelo ambiente onde esse animal é criado, né? Então, o clima influencia diretamente na exigência nutricional. Mas, hoje, invariavelmente, a gente ainda usa dados do NRC, né? Então, a gente tem alguns comitês internacionais importantes quando a gente fala de exigência nutricional. O NRC, o AFRC, que é francês, o INRA, que também é francês, e o CSIRO, que é australiano. Então, isso aqui, o australiano serve mais para ovinos. Quando a gente fala de caprino, a gente usa principalmente os franceses, né, o INRA e o AFRC, e o NRC também. Só que o NRC, ele é para pequenos ruminantes e camelídeos, né? Então, ele trata, assim, de uma maneira mais genérica, não tão específica, e a gente ainda tem grandes variações de resultado. Então, quando eu balanceio uma dieta de acordo com o NRC para os animais ganharem 250 gramas de peso, normalmente eles não vão ganhar 250 gramas de peso, porque tem outras coisas que influenciam que o NRC não considera, principalmente o clima, né? Então, isso vai influenciar de alguma forma. Exigências nutricionais para a mantença, aqui para vocês terem uma ideia. Então, de acordo com o peso do animal. Lembrando que essa tabela aqui, olha, ela não está considerando a raça do animal, né? Então, eu tenho ali, para um animal que pesa 30 quilos, ele vai ter uma exigência de 1,59 megacalorias de energia digestível. Se eu puder trabalhar com energia líquida, muito melhor. Então, ela vai ter uma exigência de 0,7 megacalorias. Vai ter uma exigência de 362 gramas de NDT, nutrientes digestíveis totais. E vai precisar de 35 gramas de proteína digestível ou 51 gramas de proteína bruta. Para se manter, tudo bem? Um animal comendo isso, ele não vai ganhar peso nem perder peso, ele vai se manter, ok? Claro que vai depender da temperatura ambiente. Vamos supor que esse animal aqui ele está numa temperatura ambiente agradável, ele não está tendo que gastar energia para manter a temperatura do corpo, nem para mais nem para menos. Se os estresses climáticos forem muito grandes, isso aqui vai ser alterado também. Bom, exigências para crescimento. Então, para 100 gramas de ganho de peso, então vamos supor um animal que acabou de ser desmamado lá, pesando 10 quilos, ele precisa ingerir 0,51 megacalorias de energia digestível para ele ganhar 100 gramas de peso, ok? 116 gramas de NDT, 29 gramas de proteína bruta, ok? Então, se ele for um animal mais pesado, pesar lá 30 quilos, e eu quero que ele chegue a 40 antes do abate, ele vai ter que ter uma exigência nutricional, ele tem uma exigência nutricional diferente. Então, ele vai precisar de 0,88 megacalorias de energia digestível, 199 gramas de NDT, 28 gramas de proteína bruta para cada 100 gramas de ganho de peso que eu quero que ele tenha, certo? Então, a gente tem que considerar isso aqui para eu fazer a exigência, para eu fazer o cálculo
da composição da dieta que eu vou fornecer para esses animais, né? A gente pode até fazer uma aula no final sobre formulação de dietas. Eu uso muito o Excel, né? Eu gosto muito de usar o Excel, o Solver, eu acho muito mais prático do que ficar usando esses programas que existem por aí, né? Então, de repente, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer assim. Exigência de gestação. Então, a exigência de gestação ela é uma das mais difíceis quando a gente está trabalhando com caprinos. E hoje em dia ainda existe muita variação dessas informações, porque tenho muitas raças, tenho muitas variações climáticas, eu tenho idades gestacionais muito diferentes. Então, eu tenho animal de primeira cria, de segunda cria, de terceira cria, de quarta cria, de quinta cria, de sexta cria, né? Estágios diferentes. E eu tenho números de fetos diferentes no caprino. Então, eu tenho animais com um feto só, eu tenho animais com 2 fetos, eu tenho animais com 3 fetos, eu tenho animais com 4 fetos, eu tenho animais com 5 fetos. Eu tenho diferentes tipos de animais. Então, não existe um estudo que consiga contemplar todas essas variações. Então, a gente ainda tem muita variação nos dados quando a gente fala de exigência nutricional de caprinos em gestação. Então, aqui eu tenho uma amostra para vocês terem uma ideia. Então, vamos supor uma fêmea pesando 50 quilos. No início da gestação, ela vai precisar de 3,48 megacalorias de energia digestível. Lá no 4º mês da gestação, isso já muda para 4 megacalorias. No 5º mês da gestação, isso já muda para quase 6 megacalorias. Então, vejam a variação que há do início da gestação para o final da gestação, né? Então, eu não posso usar uma única dieta do começo ao fim do período gestacional de uma cabra. Então, a exigência nutricional desse animal varia muito. E não só para energia, mas também para proteína. Então, vejam lá que no início variou de 91 gramas para 235 gramas no final da gestação, né? Então, para gestar 2 fetos, a exigência nutricional praticamente triplicou, né? Para lactação, então a exigência de energia para a produção de leite, ela varia em função da quantidade de leite que é produzido. Então, é ideal que dentro da sua criação você separe por lotes as cabras em função da produtividade. E aí você vai fornecer para elas a alimentação adequada por categoria, né, de acordo com a produtividade. Então, a exigência por quilo de leite, com 3,5% de gordura. Aqui ele utilizou cabras alpinas. Então, ela foi de 1.500 megacalorias de energia digestível, 342 gramas de NDT, ou 68 gramas de proteína bruta, né? Para cada quilo de leite produzido. Então, se essa cabra produz 6 quilos de leite, esse valor tem que ser multiplicado por 6, ok? Muito bem, moçada. Basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu sei que são muitas informações, né? Principalmente quando a gente fala de metabolismo. Eu gostaria de verdade que vocês fizessem com afinco aquela tarefa que eu passei para vocês de estudar o metabolismo e as diferenças metabólicas nas rotas, principalmente, quando comparados os caprinos com os bovinos. Vocês vão perceber que tem algumas curiosidades que são diferentes, né? Eu não vou falar nada aqui porque eu não quero dar dicas, mas vocês vão perceber que não é exatamente igual, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar para vocês algum material complementar também lá no Google Classroom. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me contactar como de costume. Ok? Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção. Muito obrigada. Tá bom, prof. Obrigada.